Olá pessoal, nesta videoaula vamos resolver a questão número 28 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2021, em especial a questão 28 relacionada à avaliação das licenciaturas em matemática. Bom, a questão número 28, ela traz um elemento aqui de geometria espacial, que é um cubo, e ela tem a seguinte descrição. A figura mostra o cubo ABCD EFGH de aresta 4. O caso aqui seria 4 unidades, né? Seja P um ponto sobre o segmento FH. Então, existe um segmento de reta FH e nesse segmento foi criado, então, um ponto P. A partir desse ponto P, foi criado um segmento de reta, uma linha imaginária, no caso, pontilhada aqui, que liga esse ponto P até o vértice C do cubo, ok? Então, seja P um ponto sobre o segmento FH e suponha que o ângulo PCH mede, ou seja, tem uma medida de 30 graus. Então, PCH, ou seja, o ângulo aqui nessa região, tem uma medida de 30 graus. E ele coloca três afirmativas para a gente analisar. Dessas condições, avalie as seguintes afirmações. Afirmação 1. A medida do segmento de reta HP, será que ele mede 4/3 de raiz de 6? Afirmativa 2. O segmento de reta CP, então o segmento de reta CP, será que ele mede 8/3 de raiz de 3? E o ângulo CPH, você pode observar que há um erro aqui na questão, né? Porque a indicação da medida do ângulo tem que vir na letra central, que representa a angulação. Então, seria o ângulo CPH com o símbolo do ângulo da letra P. Será que o ângulo CPH mede 60 graus? E aí nós vamos avaliar e verificar qual ou quais delas está ou estão corretas, tá bem? Para deixar a questão um pouco mais dinâmica, nós vamos utilizar o GeoGebra para a gente representar esse cubo e trabalhar um pouco as medidas que foram colocadas como afirmativas aqui na questão. Então vamos lá. Já temos aqui o GeoGebra preparado, né? O cubo aqui preparado com o GeoGebra. Eu vou só retirar aqui os eixos e também o plano, para ficar um pouco mais limpinho aqui, para a gente poder enxergar de uma forma um pouco melhor. Observe, então, que eu já tenho a representação com os vértices conforme a questão dada aqui no ENAD, né? Os vértices A, B, C, D, acima do vértice D, o vértice E, os vértices E, F, G, H e o ponto P aqui. Então, é isso que eu vou fazer ali no GeoGebra, né? Vamos dar uma olhadinha, já temos aqui as representações, né, dos vértices, mas eu preciso criar, então, um segmento de reta que ligue os vértices E, o vértice F, ao vértice H. Então, vamos pegar isso, vamos pegar aqui um segmento, vamos criar aqui, então, segmento de reta que liga o vértice F ao vértice H. Feito isso, ele disse que foi criado um ponto sobre esse segmento FH. Para criar esse ponto, eu vou fazer de um pouquinho diferente. Eu vou criar um segmento que saia de C, do vértice C, e toque aqui o segmento de reta, intercepte o segmento de reta FH. Então, esse ponto agora pertence ao segmento de reta FH, tá bem? Só vou dar uma rotacionadinha aqui para a gente verificar o objeto, como é que ele está representado. A gente pode observar aqui, né, uma rotação, aí para a gente observar um pouco melhor, tá bem? Né? A ideia de usarmos o GeoGebra é justamente isso. Então, vamos só renomear esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, conforme foi dado lá na questão do ENAD. E o ENAD fala uma coisa importante. Ele disse que o ângulo PCH ele vale 30 graus. Então, nós vamos pedir para que o GeoGebra nos dê o valor do ângulo que nós criamos aqui nesse momento, que eu não sei se esse ângulo é de 30 graus. E dependendo do valor, eu posso transladar o ponto P no segmento de reta FH, e aí transladando eu vou fazer com que o ângulo PCH se torne 30 graus, tá bem? Vamos clicar aqui também. Pronto, o GeoGebra já me deu ali, vamos só dar uma deslocada. Ah lá, nós temos 31,65 graus nesse momento. Então, vou pegar o ponto P, eu posso transladar o ponto P aqui ao longo do segmento FH, essa é a ideia, né, da gente estar sempre usando a geometria dinâmica possível aqui do GeoGebra.
eu vou colocar ali mais próximo que eu consigo de 30 graus. Aí, pronto, tá ótimo. Então, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, né? Possivelmente ali, né? Ou aproximadamente um ângulo de 30 graus em relação a esse vértice C, né? O vértice C tem um ângulo de 30 graus. Bom, só de olhar para cá, né? A gente já tem, deixa eu colocar aqui em planta, né? Visto de cima, o nosso cubo. Então, a gente tem representação aqui de um quadrado, né? O que eu vejo agora é simplesmente um quadrado. Mas nós temos aqui as arestas, né? Nós temos os vértices, temos as faces que formam o cubo. Mas uma coisa interessante, observe que o segmento de reta FH, junto com a aresta HC, eles, né, formam um ângulo de 90 graus entre si. Vou só mostrar isso aqui visto lateralmente, ó. A gente pode observar que esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, tá bem? Então, eu vou criar aqui um segmento de reta no GeoGebra para que eu consiga dizer ao GeoGebra que eu quero o ângulo entre PH e HC, tá bem? Então, vamos clicar aqui, ângulo. Então, vou escolher aqui a aresta primeiro, depois o segmento de reta. Pronto, eu tenho ali, então, a indicação do GeoGebra que realmente esse ângulo, né, o ângulo H, ou o vértice H, ele forma um ângulo de 90 graus com o segmento de reta HC-HP. Tudo bem? Então, a gente já pode observar que daqui nós temos um triângulo retângulo, né? O triângulo PHC, ele é retângulo em H. Então, a partir desses dados, a gente consegue obter várias coisas interessantes, né? Outra coisa importante aqui no GeoGebra também, ou até mesmo da geometria que a gente reconhece. Se eu tenho um ângulo de 90 aqui no triângulo, a soma dos outros dois ângulos internos tem que dar também 90, porque a soma dos três tem que dar, internos, tem que dar 180 graus. Então, o vértice C, o ângulo formado pelo vértice C, junto com o ângulo formado pelo vértice P, eles são complementares. A soma dos dois tem que dar 90 graus, uma vez que eu já tenho 90 aqui. Então, eu vou pedir para o GeoGebra comprovar isso para mim. Eu vou clicar aqui naquele segmentozinho, vou clicar aqui, e ali nós temos, então, a soma, né? Pelo menos a soma, 59,95 graus com 30,05, eu tenho uma soma de 60 graus aqui nesse triângulo PHC retângulo em H. Então, a partir desse dado aqui trigonométrico, né, de uma relação trigonométrica desse triângulo retângulo, né, eu posso extrair alguns conceitos de relações, razões trigonométricas. Então, vamos pegar esse triângulo, vamos levar lá para um outro ambiente, para a gente poder trabalhar, então, essas relações trigonométricas. Vamos lá. Eu vou construir aqui, então, vamos descer um pouquinho aqui, e eu vou construir o meu triângulo para facilitar um pouco o nosso entendimento aqui dessa questão. Então, deixa eu colocar aqui uma reta, vamos tentar montar aqui um ângulo de 30 graus, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, preciso puxar um pouco mais aqui, tentar colocar 90, né? Tentar achar 90 aqui. Vamos diminuir um pouquinho aqui, talvez dê. Vamos pegar agora, pegar aqui e criar um segmento de reta aqui. Aí, ó, pronto, beleza. Então, eu tenho aquele meu triângulo, né? Estou com aquele meu triângulo. Eu sei que ele é retângulo aqui, ó. Perfeito, pessoal? Eu sei que ele é retângulo aqui. Se ele é retângulo aqui, então esse vértice aqui é um vértice H. Perfeito? Vamos ver ali os outros vértices na questão do ENAD, olha lá, os outros vértices, né? Então, aqui é H. Então, esse ponto aqui é o ponto P, ok? Esse vértice do meu triângulo é o ponto P. E lá embaixo é o vértice C do cubo, o ponto C aqui do meu triângulo, tá bem? Então, aqui é o ponto P e aqui o ponto C. E eu sei que foi dado pelo ENAD que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, essa informação é importante. Lá no GeoGebra, eu já consigo dizer que esse ângulo aqui é de 60 graus, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se ele é um ângulo reto em H, 30 mais 60, eu tenho aí os 90 que eu preciso para, ao adicionar os 90 do H, eu ter 180. Então, veja, o ângulo CPH mede 60, então isso já é uma condição aqui. Isso é verdade. Eu já sei que isso aqui é verdade. Posso até começar a descartar, se eu quiser, aqui algumas alternativas, né? Apenas a 1? Não. Apenas a 2? Não. A 1 e a 3? Sim, por enquanto é, né? A 2 e a 3? Sim.
A1, A2 e A3? Também sim. Então, estou em dúvida com 3 alternativas, a C, D e a E. Bom, olhando para esse triângulo retângulo, a gente relembra um conceito importante. Triângulo retângulo lembra de quê? Teorema de Pitágoras e relações trigonométricas. Nesse caso aqui, eu tenho ângulos, então eu posso trabalhar, claro, de uma forma mais simples, com relações trigonométricas. Então, eu posso trabalhar aqui, por exemplo, com o seno, né? Relembrando, né? Até interessante a gente relembrar aqui, ó, o seno de um ângulo, qual é a razão ou a relação trigonométrica, o cosseno de um ângulo, a tangente de um ângulo. Vou escrever tangente TG, tá? Tangente de um ângulo. Como é que a gente, quais são as relações trigonométricas? Como é que nós representamos essas razões ou relações trigonométricas, né? Vou até passar um traço aqui para ficar um pouquinho melhor. Aí, ó. Né? Nós lembramos disso, né? O seno, por exemplo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos escrever essas condições aqui, tá? Seno de alfa. O seno de um ângulo alfa é, então, seu cateto oposto. Então, veja, é um cateto que está oposto ao ângulo. O cosseno de alfa vai depender do cateto que está ajudando a formar o ângulo adjacente. Claro, ambos sobre a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E a tangente de alfa é justamente o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seno sobre cosseno, né? Cateto oposto, então vamos colocar aqui cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito? Se o meu ângulo está aqui embaixo, né? Se o meu ângulo está aqui, ó, vou subir um pouquinho aqui. Se o meu ângulo está nessa região aqui, ó, né? Toda que eu estou colorindo aqui em verde, o cateto que está oposto a ele, né? A gente sabe muito bem que a hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo de 90. Então aqui, ó, estaria a minha hipotenusa. Vou colocar HIP aqui para representar. Então, eu tenho dois catetos. Um cateto é o adjacente, o outro é o oposto. Mas isso depende do ângulo que eu estou analisando. Como esse ângulo aqui foi dado na questão do ENAD, eu vou usá-lo como referência. Então, se esse é o ângulo, o cateto que está oposto a esse ângulo é justamente o cateto PH. Então, eu já posso até escrever aqui, ó. Eu posso escrever essa relação. Posso até completar um pouco mais aqui para a gente relembrar dessas razões, dessas relações trigonométricas, que é interessante para a gente ampliar o nosso conhecimento, né? Bom, olha que legal aqui. O meu cateto oposto é justamente o pH. Então, o cateto oposto vale aqui, deixa eu só tirar aqui, isso. Cateto oposto vale aqui para nós pH, segmento de reta pH, perfeito? O cateto adjacente é aquele que ajuda a formar, né? Então, se o ângulo de referência é o 30 graus, o cateto que ajuda a formar o ângulo é esse cateto HC. Então, aqui a gente teria HC. E aqui a tangente seria o cateto oposto ao ângulo, que é o PH, dividido pelo cateto adjacente, que é o HC. Olha só que interessante, né? Tá aí, ó. Então, segmento de reta. Aqui nós temos a hipotenusa. Vamos só representar aqui daquela mesma cor, para a gente não confundir, né? Aqui nós temos a hipotenusa e aqui também a hipotenusa. Eu vou até colocar IP, que eu acho mais interessante aqui nesse momento, tá? IP de hipotenusa, tá bom? Aí, ó, né? Bom, se o ângulo é 30 graus, então eu vou apagar aqui e já vou colocar 30 graus, porque ele é meu ângulo de referência, né? Vamos usar aqui 30 graus como ângulo de referência aqui para a gente. Vamos colocar aqui de cor preta aqui. Cadê o preto aqui sumiu, hein? Se a gente consegue... Ah, tá. Então eu estou com uma... Aqui, beleza. O meu ângulo é um ângulo de 30 graus. Então, 30 graus é a minha referência aqui para a gente trabalhar nesse triângulo retângulo, uma vez que esse 30 graus foi dado pela questão do ENAD, né? Porque se eu erro esse ângulo aqui, eu vou errar todo o meu restante do exercício, ok? Bom, aí lembrar de valores de seno de 30 graus, cosseno de 30, tangente de 30, enfim, né? Lembrar daquela tabela trigonométrica. Talvez esse seja um momento da gente relembrar também dessa tabela trigonométrica. Talvez seja interessante a gente relembrar dessa tabelinha. Então vamos criar aqui uma tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, né? Estou achando que esse ângulo está ficando reto aqui com, com a superfície aqui não. Mas tudo bem. Vamos criar uma tabelinha aqui. Vamos criar seno, cosseno, tangente aqui.
30, 45 e 60, pelo menos, né? São os ângulos notáveis, né? O bom é a gente colocar o ângulo de 0 graus, 90 graus também, né? Eles são importantes para a gente relembrar das relações trigonométricas. Então, o que eu vou colocar aqui na parte superior, eu vou colocar seno, tá bem? Aqui seno, aqui cosseno, aqui tangente, perfeito? E aqui eu vou colocar... Tá, vamos fazer o contrário aqui. Talvez seja interessante a gente fazer aqui o contrário. Vamos colocar a relação ou a razão trigonométrica aqui na vertical e colocar os ângulos na horizontal. Então, aqui ficaria seno, cosseno, tangente, pelo menos. E aqui 30, 45 e 60 graus para cada um deles, tá bom? Beleza. Deixa eu só apagar esse aqui que ele está... Aí, beleza. Resolvi. Então, vamos lá. Vamos relembrar esse conceito aqui, né? Rapidamente, para a gente não alongar demais o vídeo, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Sobre 2, tá aí, sobre 2. Raiz quadrada naqueles que não têm raiz exata, ou seja, raiz de 2 aqui, raiz de 3 aqui, claro, raiz de 3 aqui, raiz de 2 aqui. E aqui nós temos tangente de 30. Nós temos, então, basta dividir seno por cosseno. Então, se eu dividir meio, né, por raiz de 3 sobre 2, que às vezes a gente esquece esse aqui, né? Então, só para a gente lembrar, aqui no caso a tangente é a tangente de um ângulo, né? Nada mais é do que seno do ângulo, seno do mesmo ângulo, pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, aqui a tangente, no caso de 30 graus, só para a gente relembrar, né? Seria seno de 30 graus meio, seria meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente olhar com calma, nós temos meio multiplicado por 2 sobre raiz de 3. Então, a gente pode simplificar aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Radical do denominador, a gente não gosta muito, então a gente racionaliza. Multiplica por raiz de 3 e raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Então, aqui raiz de 3 sobre 3. Se a gente olhar com calma aqui, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então, inteiro. E, só para a gente terminar aqui, a tangente de 60 graus ela é o inverso da tangente de 30, se você quiser, tá? Mas vamos caminhando aqui, né? Ela é... Deixa eu pegar ali isso. Vamos pegar aqui o seno de 60 graus, que é raiz de 3. Opa, deixa eu dar uma melhorada aqui. Raiz de 3 sobre 2, né? Isso. Opa, peguei a caneta aqui. Tá, fica horrível esses traços, né? Seno vai ficar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 sobre meio, né? Que dá, então, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Simplifico isso, raiz de 3, né? Justamente o inverso de raiz de 3 sobre 3. A gente inverte, racionaliza, vai me dar, então, raiz de 3, que é 1,7 mais ou menos, né? Pronto, a tabela está completa. Depois da tabela completa, agora nós vamos fazer alguma análise matemática ali daquelas medidas, né? Daqueles segmentos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos subir um pouquinho aqui e dar uma olhadinha que o Enad falou o seguinte, o segmento HP mede 4 raiz de 6 sobre 3. Então, esse segmento aqui, ó, PH ou HP. Então, esse segmento aqui. Então, vamos lá, vamos baixar aqui. Vejamos que esse segmento PH ou HP, ele é justamente o cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus, sobre a hipotenusa. O valor da hipotenusa, eu ainda não sei quanto ela vale. Perfeito? Mas eu já sei um monte de relação interessante aqui. Eu sei que HC nada mais é do que a medida do lado do nosso cubo. Então, a aresta do cubo, ela mede 4 unidades. Vamos colocar aqui em verde escuro. Ela mede 4 unidades. Então, eu sei essa medida aqui. Então, aqui, através dessa medida e das relações trigonométricas de seno, cosseno ou tangente, eu posso descobrir o que eu quiser aqui dentro desse triângulo retângulo. Depois, eu posso descobrir mais uma medida e aplicar Pitágoras, se eu quiser descobrir a terceira, enfim, eu posso usar qualquer relação que eu achar interessante aqui.
tá bem? Bom, eu vou escolher aqui o seno de 30 graus, então eu vou apagar o restante e vou trabalhar apenas com o seno de 30 graus para facilitar aqui o nosso exercício, tá bem? Por enquanto, usar aqui o seno de 30 graus. Consultando então a tabela, deixa eu apagar aqui direitinho, consultando a nossa tabela, o seno de 30 graus é meio. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que meio, vou pegar aqui a caneta, o canetão preto, aí. Eu posso dizer que meio é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto eu não tenho, ele vale pH, a gente já sabia, pH aqui, que é o segmento, sobre a hipotenusa. A hipotenusa também eu não sei quanto vale. Beleza, então vou deixar isso quieto aqui. Mas veja, se eu utilizar o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, ele é justamente o que eu estou precisando calcular nesse momento, que é o pH, que é nada mais do que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ok? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, posso obter o cosseno de 30 graus, porque eu tenho aqui o valor dessa medida, que é a medida da aresta lá do meu cubo. Eu tenho o cateto adjacente. Então, vejamos aqui como eu consigo obter a hipotenusa e, através da hipotenusa, encontrar o valor de pH, uma vez que eu não consigo calcular esse pH nesse momento aqui, né? Se eu quiser usar a tangente, eu posso calcular direto. Veja, se eu usar a tangente, eu posso calcular aqui de forma direta. Veja, a tangente de 30 graus, a tangente de 30 graus, ela é o cateto oposto, que é pH, vamos até colocar aqui, né? Cateto oposto, que vale pH, segmento pH, dividido pelo cateto adjacente, que eu sei a medida, que é 4 unidades. Então, eu posso usar aqui na minha tabela a tangente de 30 graus, seria bem mais fácil. E a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, né? Eu posso dizer que a raiz de 3 sobre 3, usando aqui então essa relação, eu posso dizer que raiz de 3 sobre 3 é igual a pH, segmento pH, sobre 4. Pronto. Então, eu tenho aqui que 3pH, ok? 3pH é igual a 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Isso quer dizer, então, que pH é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. 4 terços. 4 terços da raiz de 3, caso aí unidades, né? Interessante a gente colocar esse U para representar a unidade, né? Então, aqui, ó, nós temos que o valor de pH é 4 terços da raiz de 3. Se a gente olhar aqui na questão do ENAD, veja, pH é 4 terços de raiz de 3? Não, não é. Ele está dizendo aqui, né, de raiz de 6? Não, ele não é. A gente calculou isso e ele é 4 terços de raiz de 3. Então, essa indicação aqui de afirmativa, afirmativa 1, ela está equivocada. Então, a gente pode observar que a alternativa A está descartada, já estava, né? A alternativa C está descartada também, que estava dentro dos nossos pedidos. A alternativa E também está descartada, porque ele diz que é correto afirmarmos, né? Então, a letra E está descartada. Apenas a 2? Não, porque a 3 é verdadeira, então sobraria aqui a alternativa D como alternativa correta para essa questão. Mas vamos continuar resolvendo o exercício, porque aqui a gente vai poder relembrar de alguns conceitos, tá bem? Continuar resolvendo o nosso exercício, então. Então, vejamos. Se eu tenho a medida... Ah, sim, a outra medida que ele quer é CP, que ele afirma, né, que é CP, que é 8 raiz de 3 sobre 3, né? Então, vamos calcular esse CP, porque esse CP é justamente a hipotenusa que a gente tem aqui, por exemplo, nesse seno de 30 graus. Então, eu posso dizer aqui nesse momento, ó, né, se a gente quiser calcular aqui, a gente pode dizer isso, podemos dizer que 1/2, né, só representando aqui, 1/2 é igual ao pH, né? O pH a gente acabou de calcular, né? A hipotenusa eu vou chamar de PC, tá bom? Na verdade, ela se chama PC mesmo aqui. O nosso pH, que a gente acabou de calcular, que é 4 terços de raiz de 3. Então, vamos escrever aqui 4 terços
de raiz de 3, ou 4 raiz de 3 sobre 3, né? E aí eu posso duplicar isso aqui e trabalhar com essa medida aqui. Veja que PC é o dobro disso. O dobro de 4 raiz de 3 sobre 3 vale 8 raiz de 3 sobre 3, confirmando então a medida aqui de CP, que é 8 raiz de 3 sobre 3. Mas isso nós vamos agora comprovar se esse resultado todo matemático está correto usando o GeoGebra. Só que o GeoGebra não vai me dar, nesse momento, na programação dele, ele não vai me dar esses índices aqui do radical e nem o radical. Tá? Ele vai me dar o valor de 1,7 aproximadamente para a raiz de 3. Então, ele vai me dar resultados decimais. Então, nós vamos lá comprovar esses resultados no GeoGebra de forma decimal. Então, está aqui o resultado, está aqui o cubo, né, representado no GeoGebra. Eu vou pedir para o GeoGebra me dar a medida de P até C, tá bem? Então, eu clico aqui, vai me dar a distância. Eu vou clicar aqui, ó, ele já me dá a medida, pronto, de 4,62 PC. Lembre que PC, né, essa medida de PC, só usando aqui essa linha, o ambiente, né, essa medida de PC que a gente obteve, ela está aqui para cima, ela é 8 raiz de, deixa eu apagar isso aqui, ela é 8 raiz de 3 sobre 3. Então, só usando a calculadora aqui para a gente comprovar, pegar aqui a calculadora, pronto, está aqui. Então, vamos lá, vamos calcular a raiz quadrada de 3. Então, 3, a raiz quadrada está aqui. Eu tenho que multiplicar isso por 8, está ali, e vou dividir isso por 3. Tem que dar 4,61, 4,62, né? Então, aqui no GeoGebra, a gente pode verificar que o valor foi 4,62. Então, idêntico ao que a gente obteve lá usando as relações trigonométricas. Só que o exercício pediu também, né, afirmou que a distância de P até H era um valor lá qualquer, e eu vou verificar se esse valor está correto, né, quando o ângulo está muito próximo de 30 graus. Vou pedir aqui para o GeoGebra me dar a distância desse segmento de reta. Vamos ver se ele vai pegar só o segmento que eu quero. Pegou só o segmento que eu quero. Ele está dizendo que esse segmento aqui, o pH, se o ângulo for de 30 graus, ele tem que ser 2,31 unidades, né? 2,31 unidades aqui de medida, tá? Vamos verificar isso lá na nossa salinha aqui no nosso ambiente, porque a gente obteve a nossa medida aqui para o segmento pH, 4/3 de raiz de 3. Vamos ver aproximadamente quanto vale 4/3 de raiz de 3. Então, só vou replicar aqui, ó, pH é igual. Vamos usar a calculadora para a gente obter esse resultado aqui, então, tá bom? Então, vamos zerar isso aqui. A raiz de 3 primeiro, então, 3 a raiz, tá bem? Multiplico isso por 4, tá aí, e divido isso por 3. E dá 2,3 aí aproximadamente, 2,31 aproximadamente, né, com duas casas decimais, tá bom? 2,31 seria essa medida aqui de pH, 2,31, opa, 2,31 unidades, né? 2,31 unidades aqui. Pronto, né? Aqui do GeoGebra, a gente pode ver que ele deu 2,31 unidades, corroborando então com o que a gente acabou de calcular usando relações trigonométricas relacionadas à questão 28 do ENAD de 2021. Tudo bem? É isso. Um abraço, até a próxima.